Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Nessa série Exposições Bíblicas, eu apresento de forma simplificada a interpretação dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, versículo por versículo. E nesse quarto episódio darei continuidade ao livro de Gênesis, né? No vídeo anterior eu caminhei até o versículo 9 do capítulo 1 e hoje falaremos a partir do verso 10, ok? Muito bem. Gênesis capítulo 1, versículo 10, vai dizer dessa forma: Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Bem, o verso 10 aqui é o desenrolar do verso anterior. Aqui está claro que a distinção que Deus estabeleceu e como perfeito foi a sua obra. Aqui simplesmente ele nomeou a porção seca como terra e o ajuntamento de águas chamou de mares. Gênesis capítulo 1, verso 11, dando continuidade. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Então veja, a terra é capacitada a produzir aquilo que lhe é próprio. A terra é o agente por meio do qual Deus media seu poder gerador. Não há justificativa, ao meu ver, em deificar a terra, né, chamando ela de mãe natureza. A terra, como as demais criaturas, são independentes de Deus, todas elas. Veja que é Deus quem convoca a terra para o ato criador. A palavra ordena que a criatura, nesse caso aqui a terra, passe a gerar coisas novas. Então, ele está falando, ele está dando ordem e as coisas estão acontecendo. No caso das plantas, elas não foram feitas como sementes, mas como plantas adultas, assim como Adão. Foi criado como homem maduro, não como um ser ainda não desenvolvido. Já a expressão segundo a sua espécie indica limites aos poderes de reprodução. Olha que coisa interessante isso aqui, esse ponto aqui. Preste atenção. Aqui é muito importante. Cada organismo criado, então, existe uma semente, tá? Programada para capacitar a contínua replicação desse tipo de organismo. Cada tipo de organismo tem a sua própria estrutura DNA, ok? E pode somente se reproduzir de acordo com a sua espécie. É importante afirmar que existe mutação, mas não transmutação de espécies. O dogma da evolução, que diz que todos os seres vivos estão relacionados por um ancestral comum e dele descendem, é refutado tanto pela ciência como pela Bíblia. Uma mangueira, por exemplo, jamais vai produzir abacate, e macacos jamais vão gerar um ser humano. Muito bem, vamos lá para o verso 12, Gênesis 1:12, vai dizer o seguinte: E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Aqui nós então observamos a criatura recebendo as ordens e obedecendo a Deus, tornando-se agente da obra de Deus, ok? Gênesis 1:13, houve tarde e manhã, o terceiro dia, né? Aqui no verso 13 temos então o terceiro dia finalizado, e já vamos pular agora para os versículos 14 e 15, Gênesis 1, versículo 14 e 15, que vai dizer o seguinte: E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Então veja, no quarto dia Deus cria o sol, a lua e as estrelas, designando-lhes a sua função e o seu propósito. O que podemos então aprender aqui? Alguns pontos, né? Então, no primeiro dia Deus disse: haja luz. No quarto dia Deus disse: haja luzeiros.
Então perceba, luz intrínseca primeiro e geradores de luz depois. Essa é a ordem lógica e bíblica. O Sol e a Lua e as estrelas são dádivas de Deus, estabelecendo um roteiro normativo de várias estações, como aqui no verso 14, na qual nós prosperamos, né? Então, veja a descrição lá em Atos 14, 17, dando continuidade. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria, pelas quais Israel devia demarcar o ano para o serviço de Deus, como está lá em Levítico 23, 4, né? Como sinais fala por Deus, não pelo destino. Olha o que diz Jeremias 10, 2. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então veja eles olhando para as estrelas e tentando adivinhar o futuro. Então não é para isso. Lucas 21, 25, 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fique de cabeça erguida, porque a redenção de vocês aproxima. Governam apenas como luzeiros, tá? Não como potestades. Ou seja, que eles têm poder, arbitrariedade. Não. Nessas poucas sentenças, desmascara-se a falsidade das superstições antigas, né? Bem como essas modernas, como horóscopo, por exemplo. Aqui entendemos que os corpos celestes são criados e incumbidos de executar certas tarefas nos céus e possuem dignidade de governo, nada mais. Isso é desmoralizar o paganismo, que atribui a eles poderes que não possuem. São criaturas, né? Eles não têm essa autoridade. Bem, Gênesis capítulo 1, versículo 16 ao 18, vai dizer o seguinte, dando continuidade aqui. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Enquanto nos mitos antigos do Oriente Médio o Sol e a Lua são principais divindades, todos nós sabemos disso, aqui são objetos sem nome designados pelo Deus Criador para servir a humanidade. Então, diferente do que as religiões pagãs e as demais religiões que creem que o Sol e a Lua são divindades, a Bíblia, hora nenhuma, afirma isso, ou sequer sinaliza isso. Veja que no verso 16, da parte B desse texto, Deus fez as estrelas, ou seja, os povos do Antigo Oriente, eles criam de forma bastante frequente, que as estrelas dirigiam os destinos das pessoas, mas elas, porém, são apenas obras das mãos do Criador. Veja alguns textos aqui que eu trouxe para vocês sobre as estrelas. Salmos 8,3 vai dizer o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmos 147,4 vai dizer: conta o número das estrelas, chamando-a todas pelo seu nome. Ok? Muito bem. Agora temos Gênesis 1, capítulo 1, versículo 19, que vai dizer o seguinte: houve tarde e manhã, o quarto dia. Então aqui no verso 19, temos o quarto dia finalizado. Vamos para Gênesis versículo 20. Gênesis 1, capítulo 20, vai dizer o seguinte: e Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Bem, no quinto dia, então, Deus cria os animais aquáticos e os voláteis, ou seja, os peixes e as aves, segundo a sua espécie, e abençoando-os, dando-lhes uma ordem de multiplicação. Interessante aqui que a água não tem poder de geração espontânea, tá? Uma vez que ela produz vida somente por meio da palavra eficaz de Deus.
Vejamos alguns textos aqui que enaltecem essa criação. Salmos 104, 24 vai dizer o seguinte: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria, e a terra está cheia das tuas riquezas. Provérbios 3,19 vai dizer assim: O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Muito bem. Dito isso, vamos para o versículo 21. Gênesis capítulo 1, versículo 21, que vai dizer o seguinte: Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Então aqui temos o uso da palavra bara novamente, que não tinha mais sido usada desde a apresentação inicial, né, do fato da criação. E esse termo reservado exclusivamente para a ação criadora de Deus e nunca mencionado em conjunto com uma substância, expressa que Deus chama os seres viventes à vida de forma direta e do nada, né? Então veja a potencialidade de Deus, o poder de Deus. Os profetas antigos fazem referência a esses monstros marinhos, né, da mitologia pagã, criados do nada, por meio de um ato além de toda e qualquer capacidade humana, né? Temos exemplos dos textos bíblicos que descrevem essa criatura. Está lá em Jó 3,8, que diz o seguinte: Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem investigar o Leviatã. Salmos 74, 13 ao 17 vai dizer: Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu o fizeste. O profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1 vai dizer o seguinte: Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. E temos Isaías também, 51:9, que diz: Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Jeremias 51:34 vai dizer: Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Bem, então nós vejamos aqui que a criação da vida animal começa na água e continua no ar. O termo ave aqui significa ser vivo no ar e abrange tudo que voa. Bem, agora passamos para o versículo 22, Gênesis capítulo 1, verso 22. Vai dizer o seguinte: E Deus os abençoou dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. A procriação aqui é uma dádiva e uma bênção de Deus. A ordem e a bênção de Deus tornam fecundos os seres aquáticos e as aves. Já aqui o versículo 23, Gênesis capítulo 1, 23, vai dizer: Houve tarde de manhã o quinto dia, ou seja, o Senhor está finalizando o quinto dia aqui no versículo 23. Muito bem. Então agora vamos para o versículo 24 e 25, capítulo 1 de Gênesis. Vai dizer o seguinte: E Deus disse que a terra produz seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Bem, se pudéssemos transformar isso em termos científicos,
essa ordem ficaria da seguinte maneira: haja uma programação gravada em fitas DNA para cada espécie viva, para todas as espécies de animais, para todas as espécies de plantas. Aqui, essa descrição dos animais é tida como a palavra fazer, assado hebraico. Deus não cria sem critério, interessante, né? Mas, assim como a criação das plantas, também agora a terra participa da criação dos animais. A primeira enumeração das classes de animais vai do mais próximo ao mais distante. A segunda, do maior para o menor. Então, a palavra répteis, em algumas traduções, ou animais que rastejam, não indicam a classificação científica, que inclui somente os répteis, mas descreve o movimento suave ou rastejar de várias espécies de criaturas. Bem, dito isso, é provável que as 3 espécies de animais que constam aqui no verso 24, falando em termos amplos, o que chamamos de animais domésticos, animais de pequeno porte ou animais de caça. Então seria isso, tá? Muito bem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Vamos dar continuidade aqui. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem. O haja aqui em pessoal, ou seus equivalentes, dos 7 atos criativos anteriores é substituído pelo façamos, que é pessoal. No versículo 26, Deus disse: façamos, assar. E no versículo 27, Deus criou, bara. Afinal, Deus fez ou criou o ser humano? Alguns podem ter essa dúvida. A resposta é ambos. Adão foi trazido à existência daquilo que Deus já havia criado, o pó da terra. Incrível, né? Mas o ser humano passou a ser alma vivente. Está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Não de algo que já existia, mas pelo fôlego de vida que Deus soprou em suas narinas. É por isso que é impossível acreditar que a gente vem de modificações genéticas, entende? Com cruzamento de outros animais. Não faz sentido. O homem foi criado por Deus como um ser espiritual, apto para a imortalidade, moral, que tem semelhança a Deus, intelectual, com a capacidade da razão e de governo. O homem deveria ter autoconsciência, autodeterminação e a santidade interior. Se não, vejamos alguns textos aqui para a gente esclarecer. Veja, Eclesiastes 7:29 vai dizer o seguinte: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Efésios 4:24 vai dizer: e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Colossenses 3:10 vai afirmar: e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Aqui também há um conselho divino, uma decisão coletiva das 3 pessoas da Trindade, O texto expressa a decisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A imagem é a constituição do homem como ser racional, moralmente responsável, e semelhança é aquela harmonia com a vontade de Deus perdida na queda, ok? A expressão aqui, imagem de Deus, é usada unicamente como referência aos seres humanos, e assim os separa das demais criaturas. Isso significa que o homem tem personalidade, ou seja, ele tem conhecimento, sentimento, ele tem vontade. Quando falamos de moralidade, ele tem liberdade e responsabilidade. E espiritualidade, ele foi feito para ter comunhão com Deus. Destaco ainda a expressão homem e mulher, os criou, ou seja, macho e fêmea, no hebraico sakar e nekevat. Muito bem,
para o vídeo não ficar muito extenso, né? Quero já agradecer, né? Você esteve até aqui. Deixe o seu like, inscreve no nosso canal. No próximo vídeo nós daremos continuidade. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos nossos comentários. Se você gostou, deixe o seu like. Até a próxima.